Olá, bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal de Papo na Rede. Hoje nós vamos falar de nutrição, dietas, alimentação saudável. Vamos entrando, bem-vindos a todos que estão chegando. Estou aqui aguardando só a nossa convidada para iniciarmos a nossa live de hoje. Bem-vindos a todos, boa noite. Olá, bem-vindos. Deixa eu ver se tem alguém aqui, se a nossa convidada já entrou. Deixa eu convidar, ver se eu consigo convidar aqui. Olá, bem-vindos à live. Agora Oi, foi. Amanda, boa noite. Oi, boa noite. Então, eu tive que sair e entrar, então o pessoal tá entrando novamente. Deu um probleminha aqui, mas já tem aqui, as pessoas vão chegando. Sim, Obrigada. O Instagram avisou agora. Acabei de ver que ele avisou que você está ao vivo. Então as pessoas vão. Vão entrando. A Isso. Priscila já falou, cheguei. Priscila é minha amiga. Bem-vinda, Pri. E obrigada, Amanda, por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Não te conheço pessoalmente, mas sempre estou lá nos seus stories, acompanhando tudo que você fala. Eu acho que a sua linguagem é muito acessível. E isso é muito importante, né, para quem quer saber um pouco mais de nutrição. Sim. Bem-vindos a todos que estão chegando. E eu vou, enquanto isso, eu fiz uma pequena apresentação. Então, eu vou fazer essa apresentação que as pessoas estão chegando e aí já depois começam nas perguntas, tá bom? Beleza. Uhum. Então, gente, olha, a live de hoje, eu escolhi esse tema porque, primeiro, é um tema que, assim, todo mundo quer saber sempre um pouco mais, né? De alimentação saudável, nutrição, emagrecimento, como está o corpo, seu corpo está bem, se não está bem. Então, assim, é muito importante. E a outra questão é, estamos em setembro, está chegando o verão e todo ano sempre tem essa mesma questão. Projeto Verão lá na academia, semana passada já começou, Projeto Verão, Projeto Verão. Projeto Biquíni Branco também tem. Biquíni de lacinho. E Biquíni tem de vários, lacinho. meu filho. Então, assim, existe mesmo essa questão do Projeto Verão? Vamos conversar com a Amanda para saber se é possível chegar no corpo perfeito em agora de 21 de dezembro que começa o verão ou não. Isso é só ilusão da nossa cabeça. E outra, comer saudável é difícil? Porque assim, né? Muita gente acha que comer saudável é caro, é difícil. Então, vamos ver também como que é essa questão. E a Amanda Chagas, né, para quem não conhece, ela é nutricionista, formada pela Universidade Federal Fluminense. Ela fez pós-graduação em nutrição clínica e funcional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também é pesquisadora de nutrição comportamental. A Amanda tem mais de 10 anos de profissão e, além de clinicar, ela também é mentora de outros profissionais. Não é isso, Amanda? Você tem um Instagram, um curso, eu acho, alguma coisa assim que você dá uma, uma orientação, seria isso, para outras nutricionistas. Isso, eu tenho dois perfis. Eu tenho esse, que é o Amanda Chagas Nutri, que eu falo para o público leigo sobre saúde, emagrecimento, vida saudável, né? E eu tenho um outro perfil que é o Amanda Me Treina, mas lá eu só falo para nutricionistas. Então lá é um outro tipo de conversa, só para profissionais da nutrição mesmo. Entendi. E assim, pesquisando para fazer essa live, eu vi alguns dados alarmantes
que eu não sabia. E eu quero abrir com essa primeira pergunta para você. De Sim. acordo, né, com o índice de obesidade no país vem crescendo. E a última pesquisa, em conjunto com o Ministério da Saúde e IBGE, a pesquisa, deixa eu ver aqui o nome que eu anotei, Pesquisa Nacional de Saúde. Foi feita em 2019, a última, e divulgada em 2020. Uhum. E deu nesse resultado que entre 2002 e 2003 para 2019, o aumento do índice de pessoas com obesidade acima de 20 anos subiu de 12,2% para 26,8%. Então, assim, mais de 10% aumento de pessoas obesas no país. E, além disso, 61% da população adulta brasileira está com excesso do peso em 2019. E em 2002 e 2013, esse índice era de 43%. Quer dizer, foi mais de quase 20% a mais. Então, a Sim. minha primeira pergunta é como que você analisa esses dados? O que está acontecendo? Que a gente está comendo muito mal? Como você, como profissional, vê essa mudança aí de comportamento? Isso é verdade. A gente já passou dos 50% de pessoas acima do peso, né, no Brasil. Não é difícil você observar isso. Eu gosto muito quando eu vou no supermercado, quando eu vou no restaurante e tal. Eu tenho muito hábito de ficar observando as pessoas e os carrinhos. Ou então os pratos. Não fico julgando, assim, eu não dou pitaco no prato alheio, mas eu gosto de observar. E aí no mercado eu sempre vejo isso, né? Você vê muita gente acima do peso em volta e você vai olhar os carrinhos lotados de ultraprocessados, de biscoito, de miojo, de refrigerante, de suco de caixinha. Então, assim, na verdade, eu acho que o que levou a gente a esse estágio foram várias coisas e, na minha opinião, a tendência é piorar, né? Nos próximos anos. Então vamos lá, algumas coisas que eu acho que levaram a isso. O número crescente de pessoas com ansiedade. Então, assim, o número de ansiosos também está crescendo muito. Eu vi uma pesquisa também há um tempo atrás de que em 2030 a depressão vai ser a doença mais comum, né? Eu até me assustei, eu falei, gente, será que a depressão vai passar o diabetes, a doença cardíaca, que são as principais mortes, causa de morte hoje no país é diabetes, são as doenças crônicas, diabetes, doença cardíaca e câncer. Eu falei, gente, será que a depressão vai passar isso? Então, assim, a gente vive hoje muita gente com ansiedade. E as pessoas buscam a comida, buscam a bebida alcoólica, buscam essas duas coisas para aplacar a ansiedade. Então, eu acho que um dos pontos começa aí. Segundo ponto, a gente foi perdendo o hábito de sentar à mesa para comer, a gente foi perdendo o hábito de cozinhar. E aí sempre, cada vez com menos tempo, porque as pessoas passam o dia inteiro no trabalho. E aí, fora o trabalho, passam um tempo grande também se deslocando. E aí é filho e é casa para cuidar, são muitas demandas. A gente perdeu esse hábito de cozinhar, a gente perdeu esse hábito de se reunir para comer. E aí é o mais rápido, é o mais prático. E aí o mais rápido e o mais prático geralmente são ultraprocessados, com muita caloria, pouquíssimos nutrientes. Porque o mais alarmante não é só que 60% das pessoas estão acima do peso, mas a quantidade de pessoas que a gente vê que estão acima do peso e desnutridas. Porque as pessoas associam desnutrição com magreza. Desnutrição não tem a ver com magreza. Eu posso estar obeso e desnutrido. Eu posso estar obeso e anêmico. Eu posso estar obeso e com falta de vitaminas. Então, esse é o perfil que a gente tem visto crescer, que é ainda mais preocupante, né? De pessoas obesas e desnutridas. Então, o hábito também de ter parado de cozinhar e comer o que é mais rápido. E o que é mais rápido sempre? O mais rápido é o biscoito. O mais rápido é o refrigerante. O mais rápido é a lasanha de micro-ondas. E esses alimentos, eles são altamente palatáveis, eles são muito gostosos, né? E você vai ficando, de fato, viciado. Então, mesmo eu que me alimento bem, se eu ficar um final de semana inteiro comendo bobagem, comendo doce, comendo sanduíche, comendo pizza, na hora que eu tenho que voltar para minha alimentação convencional, minha fruta, meu legume, minha carne, meu leite, e olha que eu nem faço uma alimentação restritiva, meu arroz, meu feijão, como é difícil voltar
naqueles primeiros dias, depois que eu fiquei vários dias comendo esses alimentos ricos em gordura e carboidrato. Então, eu acho que é uma mistura de tudo isso. A gente ficou mais sedentário, né? Tudo deixa a gente mais sedentário, o iFood deixa a gente mais sedentário, o Netflix deixa a gente mais sedentário. A gente cansado também da nossa própria rotina, então a gente parou de se exercitar. Então, quer dizer, a gente parou de se exercitar, começou a comer muito mal pela falta de tempo, pela ansiedade, e aí foi virando esse boom de sobrepeso e obesidade, e eu vejo que a tendência é só piorar. As crianças de hoje em dia estão muito sedentárias, só tablet, celular, comendo extremamente mal. Essas crianças hoje vão ser os adultos de amanhã. Uma criança obesa, uma criança com sobrepeso, ela tem uma chance enorme de ser um adulto que vai lutar contra a balança, porque durante a infância a gente está em franco crescimento, as células estão se multiplicando numa velocidade absurda. E se você está engordando, as células de gordura também vão se multiplicando com uma velocidade absurda. E células de gordura não morrem, elas só murcham. Então, quando você emagrece, elas murcham, mas elas não morrem. Então, se ali na infância você está multiplicando loucamente essas células de gordura, você vai carregar elas para a tua vida adulta. E aí você vai ser um adulto que vai brigar contra a balança, com certeza. Né? Eu tenho 1000 células de gordura, porque eu fui uma criança muito gordinha. Eu acho que minhas Eu células também fui. 1 milhão. Eu vivo essa luta diária. Eu também. E aí, você fica depois na idade adulta sempre tendo que, né, ter aquele controle ali com o teu quem foi gordinho na infância, na idade adulta, tem dificuldade, está sempre ali trabalhando para controlar o peso. Então, eu acho que é um somatório de todas essas coisas que levaram a gente para esse ponto. E, na minha opinião, a tendência é piorar. E Amanda, essa pesquisa é de 2019, que foi publicada o ano passado. Mas já existe uma outra pesquisa da pandemia, feita pela USP, que diz, que foi divulgada esse ano já, dizendo que 1 em cada 5 brasileiros engordaram com a pandemia. Então, assim, também você acabou de falar que as pessoas estão sem tempo, estão trabalhando, andam de um lado para o outro sem tempo. Só que na pandemia houve o home office. Que, a princípio, as pessoas estavam comendo em casa, né? Tudo bem, tem a ansiedade ali de ficar preso, mas é um outro dado que é para chamar atenção, né? Sim, mas aí eu acho que na pandemia rolou bastante a questão da ansiedade, a questão de estar o tempo todo dentro de casa, e aí você, mesmo trabalhando dentro de casa, você está com comida acessível ali o tempo todo. Então, muita gente trabalhava o dia inteiro beliscando, às vezes dava uma pausa no trabalho, porque queria só descansar a cabeça, mas aí a pessoa vai lá e abre a geladeira. Entende? Então, eu acho que o fato de ficar muito dentro de casa, de ficar ansioso, as pessoas começaram a pedir muito iFood. Eu lembro que no auge assim, da pandemia, eu ficava horrorizada com a quantidade de moto que passava aqui na minha rua o tempo todo, porque eu moro numa rua, numa avenida, mas tem várias ruas sem saída aqui perto de mim. Então, o que eu via de moto nessas ruas aqui, o movimento ficou absurdo. Eu falava, gente, as pessoas estão vivendo à base de delivery, né? E esses dias eu estava observando a propaganda do iFood no YouTube e eu ia até fazer um post sobre isso. Como que o iFood, ele mexe com os principais desejos da pessoa hoje em dia. Porque o que eles falam na propaganda deles? É até aquela propaganda com o Gil, que saiu do Big Brother. Que é desconto e não ter louça para lavar. Então, quer dizer, você não vai ter que preparar comida, você não vai lavar a louça depois e você ainda vai ganhar um desconto. Então, o que a pessoa pensa? Eu vou economizar e eu não vou ter trabalho, né? E a pessoa vai e age no impulso de pedir aquilo ali, porque é o mais fácil, é o mais prático. Então, acho que na pandemia o que pegou mais foi essa questão realmente da ansiedade e do confinamento. Eu tenho 10 anos de formada, mas desses 10 eu trabalhei 8. Não, eu tenho 11 anos de formada, na verdade, que eu vou fazer esse ano. No final do ano, já quase 11, né, que eu tô fazendo. E 8 eu trabalhei com offshore. Então, eu cuidava da parte de alimentação
e hotelaria de plataforma e navio de petróleo. O trabalhador embarcado, a grande maioria deles, engorda mais de 10 quilos por ano. Vários clientes vinham conversar comigo e falavam, Amanda, a gente tem que fazer alguma coisa. A Petrobras, inclusive, adotou uma política há um tempo atrás, tirou uma série de coisas do cardápio das plataformas, porque as pessoas estavam engordando muito. E aí tem uma série de questões com relação a isso. Não só questões de saúde, mas até questões, assim, financeiras, porque o helicóptero ele tem limite de peso. Então, se as pessoas estão muito pesadas, e o que mais tem é homem com mais de 100 quilos, se as pessoas estão muito pesadas, eu tenho que diminuir o número de passageiros. Então, assim, começou a gerar tanto problema esse lance do excesso de peso, que eles começaram a fazer algumas medidas, assim, emergenciais, né? Para ver se diminuía o peso do povo. Mas a grande questão do embarcado, dele ganhar muito peso, era a ansiedade do confinamento e a busca de recompensa na comida. Então, assim, já que eu estou longe da minha família, já que eu estou privado da minha liberdade, então eu vou comer. Porque é a única coisa boa que eu tenho para fazer aqui. Eu escutava muito isso deles. A única coisa boa que eu tenho para fazer aqui é comer. Então, a galera começou a engordar muito por esse motivo. Então, eu acho que na pandemia foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas se viram confinadas contra a sua vontade, porque o embarcado está confinado porque ele quis, né? As pessoas se viram confinadas contra a sua vontade e pensaram, bom, eu não tenho mais lazer nenhum. Eu não posso ir numa praia, eu não posso viajar, eu não posso ir no cinema. Qual é o meu único lazer? Comer, né? E a ansiedade, o medo de não saber o que vai acontecer depois. E foi a descarga foi toda na comida. E me fala uma coisa, comer saudável é difícil? Então, não é difícil. O que acontece? A questão toda é o que é comer saudável. Então, assim, para você comer saudável, o problema é que a gente tem muita gente hoje falando de nutrição. Com a pandemia, então, que a gente ficou muito mais ligado no YouTube, no Instagram, consumindo muito mais informações por aqui. Tem muita gente que fala de alimentação. E não só nutricionista, tem médico, tem coach, tem blogueira. Gente, eu já vi fisioterapeuta falando de emagrecimento, biomédico falando de emagrecimento, uma pá de gente falando sobre emagrecimento que nunca estudou sobre isso. Ou estudou superficialmente. Ou até profissionais da área mesmo, ou nutricionistas ou médicos, que acabam falando baboseira. Então, tem muita informação truncada. E aí começam a complicar demais as coisas. Então, assim, não, para você emagrecer tem que fazer jejum. Não, tem que comer muita gordura. Não, tem que cortar o carboidrato. Não, tem alimentos milagrosos. É aí onde a coisa começa a ficar complicada. E justamente é nisso aí que a gente criou essa crença de que comer saudável é caro. Porque aí você vê, o que você vê nas redes sociais? É o café que promete, o termogênico que promete ajudar na queima de gordura, ajudar na disposição, que custa R$ 130 a latinha. É uma farinha de amêndoas, porque você não pode mais comer farinha de trigo, que custa mais de R$ 100 o quilo. Você compra um pacotinho de nada, dá R$ 30 aquela farinhazinha, que não dá pra nada. Então, assim, começaram, o óleo de coco que tem que botar no café, porque aí você vai emagrecer. E aí um potinho desse tamanho de óleo de coco, R$ 30. Foi daí que começou essa história de que comer saudável é caro. Só que você não precisa de nada disso para comer saudável. Tudo que você precisa para comer saudável está em apenas 2 lugares, no hortifruti e no açougue. Então, assim, se você tiver acesso a legume, fruta, que são coisas baratas, a carne hoje realmente está mais cara, mas tem ovo. E algumas coisas básicas, arroz, feijão, alimentos que todo mundo demoniza hoje, você já tem uma alimentação saudável. Então, essa coisa do ser caro é porque as pessoas complicaram demais. E a indústria, obviamente, se valeu disso. Então, começou esse bafafá de leite engorda, leite faz mal. Glúten engorda, glúten faz mal. E cresceu uma indústria em cima disso, do sem glúten, do sem lactose, do sem açúcar, do sem isso, do sem aquilo outro. Como se isso fosse sinônimo de saúde, muitas vezes não é. É assustador, porque assim, quando eu era criança,
Eu tinha alergia à proteína do leite de vaca. A coisa mais difícil do mundo era achar um produto sem leite, em 1990. Hoje, você tem seções inteiras no supermercado de coisas sem glúten e sem lactose. É, assim, assustador. Antigamente você não achava, né? Então, cresceu uma indústria monstruosa em cima disso. E os produtos são caros. São caros. Agora, você não precisa de nada daquilo, a menos que você realmente tenha um problema. Você realmente está ali diagnosticado que você é intolerante à lactose. Que você tem doença celíaca, que você não pode consumir glúten. A menos que você realmente tenha esses problemas e tenha sido diagnosticado, você não precisa comprar esses produtos caros. Você não precisa comprar farinha de amêndoa, você não precisa. Mas a gente é bombardeado o tempo todo com essa informação. Então, ficou essa crença aí que é caro. Olha, tenho aqui alguns comentários já. Jamile Portela, tô aqui assistindo ligadinha. A Priscila colocou ali em cima falando que me ama e ama você também, ama as duas. A Nanda Norbert, é possível comer chocolate diariamente e ainda emagrecer? Não, vamos lá. É, Deixa eu responder. Engraçado que pra mim os comentários não estão aparecendo. Quer dizer, estão aparecendo, mas não sei se está atualizado em tempo real. É possível você comer qualquer coisa todos os dias e emagrecer. A questão toda é a quantidade que você vai comer. Então, você pode comer 25 gramas de chocolate todos os dias e emagrecer. Dentro de um contexto saudável. Então, você comeu chocolate todos os dias, mas o contexto da sua alimentação, a base da sua alimentação é legume, fruta, carne, ovos, arroz, feijão. Você tem um contexto bom na sua alimentação. Então, não é o chocolate ou o pão francês, uma coisa pontualmente que vai te impedir de emagrecer. Agora, dá para eu comer uma barra inteira de chocolate todos os dias e emagrecer? Aí já é mais difícil, né? A menos que você seja atleta, treine muito. Então, assim, tem atletas de fisiculturismo que comem uma barra de chocolate por dia e mais um monte de coisa. E doce de leite, não sei o quê. Mas o cara, além de ser homem, ter um gasto energético muito maior, treina muito pesado, gasta bastante energia. Então, assim, depende da quantidade, depende para quem, mas nenhum alimento isoladamente tem o poder de te engordar e te emagrecer. Daisy's Delights, eu acho que é isso. Essa minha nutricionista é demais. Muitos aplausos. É, voltando aqui às perguntas, Amanda, a minha próxima pergunta eu acho que você até já respondeu um pouco, que Uhum. é assim, justamente comer saudável é caro. Por quê? Porque naquelas pesquisas que eu citei lá em cima, o índice de pessoas de baixo poder aquisitivo que engordaram foi maior do que as pessoas de alto poder aquisitivo. E uma Uhum. outra questão tem produtos orgânicos são mais caros, sementes é um preço mais caro, essas farinhas especiais têm custo mais caro. Então, é possível fazer dieta barata, como Sim. você já disse. É possível. Então, assim, às vezes, você falou esse negócio do público de baixa renda ter engordado mais. O que que acontece? Uma vez eu estava observando um casal no supermercado, principalmente com essa questão da carne, da proteína, e me chamou muito a atenção porque eles estavam na gôndola de carne e eles estavam procurando o nugget mais barato. Então, nugget já não é uma boa opção. Imagina o mais barato. E aí, o que que eu me peguei pensando depois? Pelo menos aqui em Macaé. Cara, você consegue comprar uma cartela de 30 ovos, que é uma proteína muito melhor do que o nugget, por 10, 12 reais. Então, assim, são 30 ovos. Então, quanto custa um pacote de nugget? Não acredito que custe muito menos do que 10 reais, né? Então, assim, não é uma questão de preço. Também tem uma questão cultural. Eu lembro que uma vez tinha uma menina que limpava a minha casa e ela tinha a mesma idade que eu. E uma vez ela me viu comer abacate, eu botei sal, limão e ovo, e eu tava comendo com ovo mexido. Aí ela virou pra mim e falou assim:
Nossa, você vai comer abacate assim? Eu falei, vou. Aí eu, por quê? Ela falou assim, ah, é porque eu como de outro jeito. Eu falei, como que você come? Aí ela, eu como com açúcar e farinha de mandioca, que é a farinha de farofa. Aí eu falei, nossa, eu que nunca vi ninguém comer. Com açúcar até já vi, mas com farinha de mandioca. Aí ela riu, ela falou assim, nossa, eu sempre comi assim. Aí ela falou assim, você come umas coisas muito estranhas. Ela falou pra mim nesse dia. E o que que eu como de estranho? Cara, legume. Legume é estranho pra ela. Porque aí eu lembro que nesse dia, não sei se foi exatamente nesse dia ou se foi numa outra ocasião, eu pedi comida pra mim e pra ela na rua. Porque como ela tava faxinando a casa, eu não queria sujar a cozinha, porque ela tava limpando, então eu pedi comida na rua. E aí eu pedi, assim, eu lembro que eu pedi arroz, feijão, carne e pedi legume. Aí quando a gente foi sentar pra comer, que eu fui comer com ela, eu só vi ela tirando os legumes, assim, sabe? Ela não come essas coisas. Então, é... também é uma coisa cultural, né? Eu não digo nem que seja a falta de acesso à informação, porque todo mundo sabe que legume e verdura e fruta são coisas saudáveis. Mas as pessoas não cresceram com essas pessoas não cresceram com esse hábito. Então, para elas, o normal é o quê? O normal é a farinha. O normal é o pão, é o biscoito, é a farinha de mandioca, é o trigo. Não tem nenhum problema com esses alimentos. A questão é que ele não pode ser a base da sua alimentação. Então, o que eu percebo na maioria dos pacientes que chegam até mim com excesso de peso, ou aqueles pacientes que chegam já radicalmente dizendo que cortaram carboidrato, são pessoas que comem de manhã pão, no café da manhã, aí no meio da manhã biscoito, no almoço arroz, feijão, farofa, batata e carne, à tarde pão, à noite pão. Então, o problema não é o do pão, o problema não é do carboidrato, o problema não é da farinha de trigo. O problema é que algumas pessoas, muitas pessoas, na verdade, só comem isso. Não comem mais nada de diferente. Então, acho que é mais ou menos por aí. Agora a pergunta que não quer calar. Estamos no fim de setembro, quase. Não, não já para o final de Praticamente. setembro. Ainda dá tempo de chegar no verão com o corpo desejado? O projeto do verão existe? É possível? Como que você avalia esse costume? É um costume do brasileiro, não é? Eu Sim. acho que é. Eu desde criança eu escuto isso. Eu acho que é um costume nosso, porque é uma época que o corpo vai ficar mais à mostra. Então as pessoas passam a se preocupar um pouco mais, porque vão ser mais vistas, as roupas vão diminuir, as roupas vão sair. Então as pessoas começam a se preocupar um pouco mais. O que eu penso em relação a esse projeto verão? Dá tempo de emagrecer daqui para dezembro? Dá. Um emagrecimento assim, saudável, dá para você perder meio quilo por semana, tranquilamente. Então, assim, você vai perder 2 quilos por mês. Se a gente botar aí outubro, novembro, dezembro, dá para você perder uns 6 quilos, no mínimo, tá? 500 gramas por semana tranquilamente. Dá para perder até 1 quilo por semana. E aí aumenta ainda mais esse número. Então, uns 12 quilos até o final do ano dá. A questão é o seguinte, que eu vejo, tá? Desses projetos de verão. Tava até lendo sobre isso mais cedo. Uma coisa que eu sempre pergunto aos meus pacientes, a maioria das pessoas me procura para emagrecer, porque eu falo muito sobre esse assunto. Uma coisa que eu sempre pergunto aos meus pacientes é o seguinte: por que que você quer emagrecer? E a maioria deles não sabe me responder. Fica meio assim. E aí começa a me dar aquelas respostas genéricas. Ah, por causa da saúde, por causa da autoestima, mas ninguém sabe precisar, com raríssimas exceções, eu quero emagrecer por causa disso, disso, disso. E aí o que acontece? Quando a sua motivação ela é fraca, provavelmente você vai largar ela no meio do caminho. Então, o projeto verão, ele é uma motivação fraca. Ele não é uma coisa realmente importante para você, para a grande maioria das pessoas. Então, se o motivo pelo qual você quer emagrecer não for realmente importante, você não vai levar até o final. Não vai. Então, esse é o problema do projeto verão. Ele não é uma coisa, seja o projeto verão ou aquela história de que eu tenho que emagrecer porque vai ter uma formatura, porque vai ter uma festa, porque vai ter um casamento de não sei quem, porque eu tenho que entrar na roupa X. Isso é muito superficial,
frente às mudanças que você vai ter que fazer. Então, você vai ter que abdicar de algumas coisas para você poder perder peso. Então, você vai ter que abdicar, talvez, de tanto lanche, tanta pizza, tanto hambúrguer, tanto refrigerante, tanto doce, tanta cervejinha, tanto drink. Você vai ter que, talvez, acordar mais cedo para treinar, dormir mais tarde para treinar. Você vai ter perdas, sabe? E se você, todas essas perdas, não compensarem usar um biquíni no final do ano, você não vai fazer. Você vai fazer uma semana, 2 semanas, depois você não vai fazer mais, né? Porque afinal de contas você para pensar assim: todo verão eu tento emagrecer, todo verão eu não consigo e todo verão eu sobrevivo. Então é uma empolgação inicial que ela não se perpetua porque o motivo é fraco, entendeu? O motivo dá tempo de emagrecer até uns 12 quilos até o final do ano. A questão é que a maioria das pessoas vai desistir no meio do caminho porque projeto verão não é motivação forte o suficiente para praticamente ninguém. Tem uma pessoa falando, não é sustentável, né? Agora, você acredita que esse ano, porque o ano passado, na época de setembro, outubro, estávamos todos presos ainda, não tinha vacina, não sabíamos ainda como que a pandemia ia se comportar, né? Então, assim, as pessoas ano passado não se preocuparam muito com o projeto verão. E esse ano não. Já tem, até o final do ano, já vai ter uma grande quantidade de pessoas vacinadas. E aí já vai poder sonhar com uma praia. E pensando naquela pesquisa que muitas pessoas engordaram na pandemia, será que esse ano esse projeto não vai ter uma outra cara? Como assim? Que outra cara seria? As pessoas vão estar com mais vontade de emagrecer para colocar o biquíni para a praia, porque o ano passado não teve praia, vamos dizer assim. Não sei. Eu acredito que não. Eu acho que as pessoas estão mais, assim, não é nem a questão do projeto verão, mas elas estão mais preocupadas em correr atrás do prejuízo. Eu estou com pacientes que ganharam 20 quilos na pandemia. Então, mais preocupadas em correr atrás do prejuízo do que foi feito nesse tempo todo, do que de fato no projeto verão. E aí, o que me preocupa, né, chama atenção, eu sempre falo isso no Instagram e falo com os meus pacientes também, é o seguinte: essa história de projetos, porque tem projeto tudo, tem projeto verão, tem projeto. Aí a mulher vai casar, ela faz um projeto noiva, aí tem vários projetos. Aí ela vai viajar, ela quer viajar magra para tirar foto, é o projeto da viagem. Então, essas coisas pontuais, esse viver de dieta, ele causa um outro problema que é o efeito sanfona. E o efeito sanfona é a pior coisa que você pode fazer com o seu corpo. Eu sempre falo isso com os pacientes, já falei isso mais de uma vez lá no Instagram. Porque cada vez que você emagrece nesse efeito sanfona, você perde gordura, mas você também perde massa muscular. Se você tiver emagrecido com dietas mirabolantes, pior ainda. Com aquelas dietas bem restritivas, porque aí você vai perder ainda mais massa muscular. Então você perde gordura, mas você perde também massa muscular. Só que quando você volta a engordar, você ganha gordura de volta, mas você não ganha massa muscular de volta. Então isso faz com que progressivamente, ao longo de cada efeito sanfona, você vá aumentando cada vez mais a sua massa gorda. E você vai multiplicando cada vez mais essas células de gordura. E vai perdendo cada vez mais músculo. O que acontece a médio e longo prazo se você ganha gordura, perde músculo, ganha gordura, perde músculo? Vai ficando cada vez mais difícil de você emagrecer. Porque o seu metabolismo fica muito lento. Quanto mais gordura você tem, menos músculo você tem, mais lento fica o seu metabolismo. Então, vai se tornando cada vez mais difícil emagrecer. Então, ao meu ver, assim, o grande problema desses projetos é o efeito sanfona, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Perde 10 quilos, ganha 12. Perde 8, ganha 15. E fica nessa anos e anos. E vai se tornando cada vez mais difícil. Manter é muito difícil, né, Amanda? Eu acho que para qualquer pessoa que chegou naquele peso ideal, atingiu aquela meta, e as pessoas esquecem, né? Inclusive eu vou me esquecer nessa também, mas Pois é muito difícil. Mas por que manter é difícil? Vamos lá, eu sempre friso isso quando o paciente, na primeira consulta, eu geralmente pergunto qual é o objetivo dele. Aí a grande maioria emagreceu, eu pergunto assim, tá, quantos quilos você gostaria de perder?
Aí a pessoa fala, 12. Vou dar um exemplo, 12. Aí eu já aviso para ela de antemão algumas coisas. Primeira coisa que eu aviso para ela é o seguinte. Ela vai precisar, depois que perder esses 12 quilos, ela vai precisar manter esses 12 quilos a menos por 12 meses. O corpo precisa de pelo menos um mês para se adaptar a cada quilo perdido. Para se reorganizar. Hormônio e tudo mais. E ele entender que aquele ali é o novo peso dele. Se reajustar. Então, a gente precisa de um mês para cada quilo perdido. Então, perdeu 12 quilos, você tem que segurar aquilo por 12 meses. Qual é o outro problema? Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência absurda a se contentar com pouco. Então, a pessoa vem querendo perder 12 quilos. Mas é incrível, incrível. Quando aquela pessoa perde, assim, 7, 8, ela já se acomoda. Porque tudo já começou a melhorar. Então, ela se olha no espelho, ela já está se achando mais bonita. As roupas já voltaram a caber melhor. Ela já está começando a receber elogio. Nossa, como você emagreceu, como seu rosto afinou. Como... Isso leva a pessoa a um relaxamento natural. E aí é onde a pessoa se perde. Porque aí ela para de fazer o que ela fez para emagrecer e, obviamente, o peso vai voltar. Se você volta aos seus hábitos antigos, obviamente, você vai engordar de novo. Então, duas coisas que as pessoas precisam entender. Emagrecimento é um tratamento. Então, você precisa começar e ir até o final. Então, se você tem um dente torto, você vai no dentista, coloca o aparelho e depois nunca mais volta lá para fazer os ajustes, o seu dente vai continuar torto. Então, você tem que encarar o processo de emagrecimento da seguinte forma: eu quero perder 12 quilos, vá até o final. Só pare quando você perder aqueles 12 quilos. Não para no meio do caminho, porque você vai engordar de novo. E você ainda não deu tempo do seu corpo aprender que aquele ali é seu novo peso. Então, o primeiro ponto é não parar no meio do caminho. E depois que conseguiu os menos 12 quilos, focar em manter esses menos 12 quilos 12 meses. O problema é que as pessoas largam o tratamento no meio do caminho, emagrecem de forma completamente insustentável, fazendo coisas que ela sabe que ela não vai conseguir segurar depois por 12 meses. E aí é onde desanda tudo. É onde a pessoa reganha todo o peso. Porque ela quer que seja algo rápido, ela quer que seja algo indolor. Então, só que essa realidade não existe. Não existe. Então, ela tenta fazer a coisa mais louca do mundo, obtém um resultadozinho ali, mas ela não consegue sustentar, ela volta pro hábito antigo dela e ela engorda de novo. E fica nesse vai e vem o resto da vida. E você acabou de responder minha próxima pergunta. Falo muito. Seria, vale para algum, no caso do verão, algum objetivo próximo, fazer dietas restritivas, tipo jejum intermitente, dieta da proteína, low carb, tem várias, né? Dieta da Sim. lua, de tudo. Se vale a pena focar por um determinado ponto, então não vale. Seria Não, isso? Ou não, não é não. bem assim? Não é bem assim, porque eu acho o seguinte, há casos e casos, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, só para você ter ideia, tem pacientes que eu pego que na primeira consulta eu nem passo dieta. Tem pacientes que eu passo dieta sem quantidade, porque o meu objetivo é só fazer ele comer melhor. Eu não estou preocupada com a quantidade ainda, eu estou preocupada com a qualidade. E tem paciente que não, que já entra com uma dieta com mais... onde eu trabalho qualidade e quantidade. Então, tudo depende do estágio em que a pessoa está. Então, se eu tenho uma pessoa que já treina muito bem, já come muito bem, e ela vai ter um evento, uma coisa que ela quer perder ali 2 quilinhos, 3 quilinhos e tal, mas ela já é uma pessoa que tem um estilo de vida super saudável. Fazer uma estratégia pontual, porque isso é outra coisa que as pessoas confundem também. A palavra dieta significa estilo de vida. Não é algo que você vai fazer por um tempo e vai parar. Dieta é aquilo que você vai fazer, que você faz sempre. Então, se você come só miojo, a sua dieta é essa, miojo. Dieta não é comer saudável, são coisas diferentes. É o que você come, ponto. Essas coisas que as pessoas chamam de dieta, low carb, cetogênica, o CAN, que é a dieta da proteína, elas, na verdade, são estratégias. São coisas que você
pode fazer pontualmente, mas elas têm data para começar e para acabar. Então, se é uma pessoa que ela já come muito bem, já treina e tal, não acho que seja o fim do mundo ela fazer um mês de cetogênica para dar uma secada. Agora, se é uma pessoa que chega para mim e tem compulsão alimentar, o café da manhã dela é 3 pães com mortadela e um copo de Nescau com açúcar. E aí ela não come um legume, não come uma fruta, não treina, se enche de biscoito, de iFood. Eu vou botar essa pessoa em dieta cetogênica? Claro que não, né? Não faz o menor sentido. Então, primeiro essa pessoa precisa aprender a comer, ela precisa perder o paladar infantil, começar a provar legumes, provar frutas. Ela primeiro precisa organizar a alimentação dela, assim, limpar a casa. Não adianta você querer pegar a casa imunda e tacar bom ar. A casa vai ficar cheirosa, vai ficar suja. Então, depende muito do caso. Só que a grande maioria das pessoas come muito mal. Então, eu não acho que essas estratégias pontuais seja válida para a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas ainda está no nível, assim, de limpar a casa. Primeiro passo. E só de limpar a casa já vai ter um ótimo resultado. Essa minha paciente que ganhou 20 quilos na pandemia, hoje foi o retorno dela. E ela chegou na primeira consulta, ela tá com acompanhamento psicológico também e tudo mais. Só que ela chegou assim, comendo muito mal, vivendo de iFood, e reclamando comigo que nada saciava ela. Comia e continuava com fome. E aí eu vi que eu falei assim, cara, eu não posso... eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou passar para ela, porque senão o tiro pode sair pela culatra. Então eu montei uma sugestão lá com vários lanches, vários cafés da manhã, almoço e jantar, para ela escolher, mas eu não botei quantidade. Então eu não botei quantidade de carne, não botei quantidade de arroz, de feijão, de legume, de nada. Só botei os alimentos. Ela, mas quanto que eu vou comer? Eu falei assim, você vai prestar atenção no seu estômago. Ah, mas eu sinto fome o tempo todo. Eu falei, com essa combinação aqui você não vai sentir. Hoje eu atendi ela de novo, ela perdeu 4 quilos em um mês. E ela falou pra mim, tem dia que a minha comida sobra no prato, porque eu fico satisfeita. Uma pessoa que falou pra mim mês passado que acabava de comer, meia hora depois queria comer de novo. E falou que agora a comida tá sobrando no prato. Então, assim, ela não estava preparada para uma dieta com quantidade. Eu só precisava melhorar a qualidade do que ela estava comendo. Então, só de melhorar a qualidade do que ela comia, ela já emagreceu 4 quilos. Então, agora nós vamos dar um outro passo. Agora nós vamos falar de quantidade. Falei para ela, agora que você já está mais calma, nós vamos falar de quantidade. Então, tudo depende em que estágio você está hoje. Para quem come muito mal, não recomendo jejum, cetogênica, nada disso. Eu recomendo só que limpe a casa. Ananda Norberta falando, amando a live. Que aula. Obrigada, Ananda. Obrigada. Bom, eu não sei se você ouviu, eu coloquei ontem ou anteontem, uma caixinha de perguntas. Aí a Verônica pediu para fazer a seguinte pergunta para você. Gostaria de saber de alimentos que ajudam na redução de gordura localizada sem deixar flacidez. Sei que tudo está associado ao exercício, mas ela poderia inovar e passar alguma receita. Vou inventar a roda. Então, vamos lá. O que acontece? Isso assim, muita gente pergunta isso. Como perder gordura do braço, da barriga, do colote, da bunda? Gente, não tem como. Você emagrece como um todo. Você não tem como escolher aonde você vai emagrecer. A gordura, ela não é teleguiada. Assim, infelizmente, não dá pra gente fazer isso. E a depender do seu tipo de acúmulo de gordura, porque tem pessoas que acumulam mais gordura da cintura para cima, um biotipo que a gente fala que parece uma maçã. E tem pessoas que acumulam gordura da cintura para baixo, um biotipo que a gente fala que parece uma pera. É aquela pessoa que o tronco é fino, mas o quadril é largo. Ganha mais gordura, perna, bunda, culote. E se você vai obedecer à sua tendência de acúmulo de gordura. Então, muitas vezes, essas pessoas que têm muito quadril, muito culote e tal, vão emagrecer e esse culote vai continuar ali. E aquele quadril, aquela bunda vai continuar ali. Esse é o padrão de acúmulo de gordura dela. Então, vai ser o lugar onde ela vai ter mais dificuldade de perder gordura. Então, não tem como a gente teleguiar.
eu não tenho como inovar, ninguém tem como inovar nesse aspecto, porque a gente não tem esse controle. Agora, ela tocou num ponto importante. A única forma da gente melhorar isso é com exercício, porque o exercício ele vai melhorar a proporção do seu corpo. Um bom profissional, ele vai olhar para você e ele vai ver, não, essa pessoa aqui, ela tem um tronco mais desenvolvido do que o quadril, do que a parte inferior. Então, eu vou montar um exercício, né, um esquema de treino, para que ela ganhe volume na parte inferior e para que a parte superior pareça menor. O dia que o profissional de educação física me explicou isso, que era tudo ilusão de ótica, eu falei, gente, que sensacional. Então, assim, o ideal é que o profissional monte o seu treino para balancear as proporções do seu corpo. Óbvio, associado a uma dieta. Flacidez, não tem nenhum alimento que melhore flacidez, tá? Colágeno não melhora a flacidez. Não tem nenhum alimento que melhore a flacidez. O que a gente tem que procurar fazer nesse processo é perder gordura, retendo massa magra. Ou, quiçá, ganhando um pouquinho de massa magra. A gente não consegue ganhar muita massa magra e perder muita gordura ao mesmo tempo. A gente consegue perder gordura e ganhar um pouquinho de massa magra. Então, ou reter pelo menos. Então, para minimizar essa flacidez, o ideal é que você tente reter essa massa magra. Como? Comendo proteína, de preferência em todas as refeições. Não é para se encharcar de proteína. Não é whey protein, eu tô falando de proteína. Então, pode ser carne, ovo, laticínio. Comer uma quantidade legal de proteína ao longo do dia, fracionada ali nas refeições. E treino de força, que é a musculação. Porque aí você vai conseguir emagrecer perdendo o mínimo de musculatura possível. E aí não vai ficar tanta pele sobrando, porque tem musculatura para preencher aquilo ali. Mas, e associado a isso, procedimento estético. Então, quando é gordura localizada, o melhor combo é alimentação, musculação e procedimento estético. Agora, não tem um alimento que eu diga assim, ai, toma chá disso que vai melhorar a flacidez da sua pele e vai queimar sua gordura localizada. Não existe. Ó, KT Jardim tá falando que tá precisando limpar a casa dela. Então, vamos limpar essa casa. A Sheila Moté, Nutrilinda, Nutri-Teacher. E agora tem mais ninguém aqui que comentou, não. E você falou, né? Até coloquei aqui alguns alimentos que o pessoal acha que emagrece, mas que não. É água com limão, alimentação, água com limão. Tem esse mito de água com limão em jejum emagrece. Não sei se é verdade ou não. Deve ser mito, né? Suplementação com fitoterápicos, produtos para ganhar massa muscular, tipo whey protein. Isso vale a pena? Então, vamos lá. Com relação à água com limão, não emagrece, tá? Com relação ao whey protein, o whey protein ele é só mais um tipo de proteína. A gente tem um número limitado de proteínas no mundo, na face da Terra. Então, assim, o que a gente tem de alimento fonte de proteína? Carnes em geral, ovo e os laticínios têm um pouco de proteína, mas não são a melhor fonte de proteína, mas tem uma quantidade de proteína e tem carboidrato junto. E um pouquinho de gordura. Então, é mais uma fonte de proteína. Então, se você quiser variar, o whey protein qualquer pessoa pode tomar, não necessariamente só quem malha. Então, se você quiser variar a sua alimentação e sair um pouco dessa coisa só do ovo, da carne, do laticínio, o whey protein é uma opção. Então, ele isoladamente não vai fazer você ficar musculoso. Não adianta você tomar um scoop de whey, deitar e achar que aquilo vai fazer você ficar musculoso. Não é. Então, ele isoladamente, ele é só mais uma fonte de proteína, como um bife seria, como um ovo seria. Com relação ao fitoterápico, eu gosto bastante de fitoterápicos, não só para o emagrecimento, mas para colesterol, para pré-diabetes, para uma série de questões. Mas, mais uma vez, ele sozinho não faz milagre. Então, não adianta você tomar um fitoterápico e achar que, por exemplo, a gente tem a capsaicina que vem da pimenta, a gente tem o epigalocatequina galato, os nomes são difíceis, do chá verde, que são ótimos para ajudar na queima de gordura. Só que não adianta você mandar manipular isso, não adianta você achar que você vai tomar 2 litros de chá verde por dia e você vai comer coxinha e
que o chá verde vai derreter a coxinha que você comeu, entende? Então, assim, isso vale a pena dentro de um contexto saudável. Isoladamente, não vai salvar ninguém. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, gente, bota o cérebro para funcionar. Se alguma dessas coisas fosse tão milagrosa assim, nós não teríamos 60% da população brasileira acima do peso. Seria muito fácil de resolver. Então, assim, nem a bariátrica resolve. Porque o que tem de paciente que faz bariátrica e engorda de novo, nem ela resolve. Então, se não houver uma mudança no estilo de vida, você pode ir lá e costurar 90% do seu estômago fora, que é o que a bariátrica faz. E mesmo assim você vai reganhar peso. Então, não tem milagre, não tem. Verdade. É o ditado, né? Você é o que você come. Infelizmente, a realidade mostra pra gente, né? Bate na nossa cara, assim. Não tem jeito. Exatamente. E eu queria falar sobre um pouquinho da sua formação, que eu achei interessante, a questão de nutrição comportamental. O que que seria essa nutrição? Que todo mundo fala nutrição esportiva, nutrição, né, de emagrecimento. Agora, o que que é comportamental? Então, na verdade, a nutrição comportamental, ela é muito nova e ela pegou emprestado vários conceitos da TCC, que é uma das linhas da psicologia, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, a ideia é que você entenda os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos que levam aquela pessoa a comer determinadas coisas. Então, a gente não olha só a parte da comida. Óbvio que a gente não invade a parte do psicólogo, mas a gente ajuda o paciente a enxergar outras coisas além da comida que podem estar fazendo com que ele não consiga manter uma vida saudável. Então, vou te dar um exemplo. Hoje teve uma paciente, essa dos 20 quilos a mais, que eu usei com ela uma ferramenta de coaching. Não é sempre que eu uso. Eu uso só quando eu vejo que realmente o paciente tem essas questões comportamentais. E eu usei com ela uma ferramenta que é a roda da vida. Então, é uma roda que tem lá várias áreas da sua vida. E eu pedi que ela preenchesse o nível de satisfação dela com aquelas áreas da vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente desconta na comida a falta de prazer da própria vida. Só que a gente tem que entender aonde é essa falta de prazer. Então, eu tô desgostosa do meu trabalho, eu tô desgostosa dos meus relacionamentos, é a minha vida financeira, é a minha vida familiar. Então, aonde é que tá faltando satisfação que você tá buscando na comida? Então, os vícios mais comuns que a gente tem é comida, drogas e álcool, sexo e compras. Só que a comida, ele é o mais socialmente aceitável, o mais acessível e o mais barato. Então, a maioria das pessoas acaba indo para esse vício, que é o vício da comida. Então, a nutrição comportamental, a gente tem essa prática de olhar não só para a comida, de falar para a pessoa, que você tem que comer isso aqui, essa quantidade de calorias aqui, mas o que leva essa pessoa a comer. Só que assim, eu nem procuro me fechar muito nessa concha da nutrição comportamental, não. Porque às vezes eu vejo que as pessoas se rotulam muito e só quem sai perdendo é o paciente. Porque tem muita nutricionista que levanta a bandeira do comportamental e se nega a prescrever dieta. Porque ela não acredita em dieta. Ela acredita em trabalhar o comportamento, trabalhar as escolhas alimentares, e aí a pessoa consegue emagrecer e se manter magro ou saudável, enfim. Eu não excluo nenhuma das possibilidades. Então, assim, eu não excluo a prescrição da dieta, a prescrição de fitoterápico, o jejum intermitente, uma estratégia cetogênica. Tudo vai depender de quem é aquela pessoa que está sentada na minha frente. Então, eu analiso o caso daquela pessoa e eu penso assim, bom, qual seria a melhor conduta para essa pessoa? Com as condições que ela tem hoje, com a cabeça que ela tem hoje, com a saúde que ela tem hoje. Então, eu nunca gosto de me fechar assim, não, eu trabalho só com comportamento e aí eu não prescrevo dieta, porque tem uma galera que é dessa corrente aí. Então, eu acho que depende muito
do que o paciente precisa. Eu já vi nutricionistas se intitulando e pacientes já vieram me abordar com essa pergunta se eu era nutricionista low carb. Eu falei, gente, isso não existe. Low carb é uma das estratégias. Low carb é uma das ferramentas. Então, por que eu vou me fechar numa concha de dizer que eu só prescrevo esse tipo de estratégia? E se o paciente precisar de outra, né? E por que você já chegou me pedindo, não, eu quero... isso acontece muito comigo também. Eu quero uma dieta low carb, eu quero uma dieta cetogênica. Aí eu viro uma pessoa e falo, não, peraí. Você senta na mesa do médico e fala, eu quero este remédio, sabe? Então, assim, eu analiso o caso e eu falo, e aí eu penso, pô, eu acho que é melhor ir por esse caminho aqui. Mas como eu trabalho muito com excesso de peso, sobrepeso, obesidade e tal, sempre tem um fator comportamental, assim, gritando, sabe? E aí, então, para mim foi muito importante eu poder me especializar em outras formas de ajudar a pessoa a entender a relação dela com a comida, além de simplesmente falar para ela, ó, tu vai comer uma fruta e 10 castanhas e um iogurte, né? Porque se ela não estiver bem de cabeça, ela não vai conseguir fazer aquilo. Entendi. Amanda, já tem 1 hora que a gente está conversando. Meu Passou muito Deus! rápido, Passou muito rápido. Nem muito liguei. rápido. Papo bom é assim, a gente nem vê passar. E aí, toda live, eu faço uma brincadeira, um ping-pong com a pessoa que está conversando comigo. Você Aham. topa fazer essa brincadeira? Topo, É, topo. primeiro, sobre Macaé. Você é de Macaé, não, mas está aqui há muito Sou tempo? macaense da Gema, nascida aqui. Você é daqui? Então você vai saber responder Ih, tudo, com acho que não. certeza. É, são mais assim, suas preferências em relação à cidade. Então, eu acho que vai ser facinho, facinho. Vamos lá. Serra ou mar? Má. Um ponto turístico. Ih, gente. Não sei, ponto turístico aqui em Macaé, porque eu não sou turista aqui, né? Então, pra mim é difícil. Mas, assim, eu gosto daquele... Eu tenho um certo carinho por aquele farol antigo, porque eu sou tão macaense raiz que os meus pais têm uma foto naquele farol quando eles eram namorados ainda. E é uma foto tão bonita, então eu gosto bastante daquele farol. É aquele farol ali atrás da Petrobras, que você fala que tem aquela escadinha ali. É. Eu nunca subi, Aham. tenho medo daquela escada. Um filho ilustre. Ih, gente. De Macaé, filho ilustre. Vai ter a Mônica Martelli, né? Que era do Os Homens São de Marte. Acho que Sim, é uma filha sim. ilustre. Uma cultura ou um centro cultural de Macaé? Cultura ou centro cultural? Ih, gente. Posso dar algumas dicas, se você quiser. Me dá aí, Tem por a favor. Lira, tem a Nova Aurora, tem o Museu lá dos Melos, tem a cultura do boi pintadinho, Ah, tem... a do boi. Vamos falar da do boi, porque foi uma coisa que, Ó, estão que... falando aqui, Moranguito é uma cultura de Macaé O também. moranguito, eu vou te falar, não gosto não, é muito doce. Mas a do boi pintadinho é uma coisa também que marcou minha infância. Meu irmão era apaixonado por esses bois. E aí, eu não podia ouvir um batuque que ele já saía correndo. Então, é uma coisa que também marcou minha vida aqui. Uma equipe esportiva de Macaé. Serra Macaense? Acho que é o time de Sim, ó, futebol, né? sim. Um hábito que você tem na cidade. Um hábito. Pode ser antes da pandemia, que às vezes na pandemia não está saindo, mas às vezes tem gente que caminha na lagoa toda semana, toma café em algum local todo fim de semana, É alguma coisa assim, assim. é algo que eu fizer, recente que eu fizesse com muita frequência, realmente não tem. Mas antigamente eu gostava muito de ir caminhando até as pedrinhas. Eu vou a pé mesmo pela areia. E em 1900 antigamente, né? Hoje não existe mais, mas todo final de semana a gente ia para o Cavaleiros e ficava ali
só vendo o tempo passar no Paradinha, né? Que era aquela pastelaria que tinha ali que não existe mais. Lembro daquela pastelaria, era muito boa. Agora só um pouquinho sobre você. Se eu Hum. pegasse seu celular, que tem nele que tipo, vai me condenar a falar, esse telefone é da Amanda. Um hábito que você tem de usar algum aplicativo, ou música que mais toca, ou algum vídeo. O que você mais mexe no celular que ele te denuncia, assim, uma característica sua? Deixa eu pensar. Hum. Difícil, gente. Ó, minha proteção de tela. A minha proteção de tela são os ingredientes do suco verde. É abacaxi, limão, um hortelã e limão, abacaxi e maçã verde, né? Bem cara de nutricionista mesmo. Mas o quê? Eu acho que já condenou. Eu acho que basicamente isso, entendeu? Mas E o Instagram, né? Que você também no Instagram assim, muita gente te conhece pelo Instagram, né? Então eu sim, sou. não. E é engraçado porque assim, as pessoas acham que eu sou tímida, gente. As pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. E aí eu fico falando aqui, fazendo stories e tal. Pra mim é como se eu estivesse falando só comigo. Tem lá 200, 300 pessoas assistindo, mas eu acho que eu tô falando só comigo. Aí eu morro de vergonha, às vezes eu vou no salão, vou em algum lugar e a pessoa comenta que viu meus stories, que tava rindo, que isso, que aquilo outro, eu fico morrendo de vergonha, gente. Porque na minha cabeça ninguém tá vendo. Ó, o Ezio comentou assim: Nossa, fui muito no Paradinha tomar açaí. Então, pessoal, Isso aí muito é só bom, pra quem é das antigas mesmo, vai lembrar disso. verdade. Um hobby seu. Eu gosto muito de ler. Foi um hábito que eu desenvolvi na pandemia e não consegui, assim. Hoje faz parte da minha vida. Todo dia de manhã eu leio, nem que seja uma página. Fui para o Rio agora, fui para o Barra Shopping e fiquei horas dentro da livraria da Travessa, em vez de ficar comprando roupa, sapato, fiquei dentro da livraria. E saí com mais 2 livros. Tem uma pilha aqui de livro que eu ainda tenho que ler, que eu vou comprando e vou lendo aos poucos. Então, ler é uma coisa que mudou minha vida assim, nos últimos 2 anos. Ah, legal. Uma paixão. Olha, eu vou falar duas, que veio duas na minha cabeça agora. Cozinhar. E assim, não fui ensinada a cozinhar, minha mãe não gosta de cozinhar, mas eu desenvolvi gosto por cozinhar porque eu gosto de comer. E eu sempre lutei contra a balança. Então eu queria poder comer coisas que não iam me engordar, e que fossem gostosas. Então aprendi a cozinhar. Antes mesmo agora da live eu estava testando uma receita, deu certo, depois postarei. Então gosto muito de cozinhar. E gosto de uma coisa que as pessoas dão risada, e eu sempre falo disso lá nos stories, que é astrologia. Eu sou apaixonada por signo. Eu não entendo nada. Adoro. Agora, o cozinhar, eu também sou apaixonada, tanto que aqui no canal eu tenho uma live por semana e uma receita por semana que eu publico. Bom saber, que eu vou Eu ficar de sou olho. Adoro cozinhar. apaixonada. Mas, assim, essa semana eu nem publiquei que meu tripé quebrou e eu esqueci de comprar outro. Ixi. Mas eu amo. A Priscila tá falando tarô, kkkkkkk. Excelente hábito, excelente hábito, doutora Amanda. Deve ser da leitura, né? Deve ser, né? Agora, uma pergunta que eu vou te apertar, eu acho. Uma comida, só um prato que você mais gosta. Hambúrguer. Hambúrguer? Sou apaixonada por hambúrguer. Eu acho que é minha comida preferida. Caramba, um desejo que você tem. E não sei, gente. Assim, a minha vida profissional é uma coisa muito importante para mim. E eu, de uns tempos para cá, eu venho repensando a minha forma de trabalhar. Porque eu queria, de alguma forma,
conseguir atingir mais pessoas, porque no atendimento clínico sou eu e um paciente só. Então, assim, eu queria conseguir atingir mais pessoas e eu vejo que as pessoas estão muito carentes, a grande maioria das pessoas é muito carente de informações muito simples, muito básicas. E só com essas informações simples e básicas, que eu falei sobre limpar a casa, isso já mudaria a vida de muitas pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens lá no Instagram de pessoas que falam pra mim assim, cara, você mudou minha vida, sabe? Porque quando a pessoa melhora a alimentação dela, não é só ficar bonitinho, emagrecer, mas a quantidade de coisas que muda na vida da pessoa. Então, a pessoa ela melhora a autoestima, ela se sente mais autoconfiante, e aí isso faz ela melhorar no trabalho, isso faz melhorar o relacionamento com a família. Então, de que forma, só de mudar a alimentação, isso reverbera em várias outras áreas da vida. Então, eu demorei muito para entender que o meu papel no mundo era esse. E que eu gosto muito de ensinar. Foram coisas, foram descobertas recentes minhas, que eu gosto muito de ensinar. Então eu quero, assim, construir algo onde eu consiga ensinar o maior número de pessoas possível de que comer bem não é difícil, não é caro, não é ruim, não é sem gosto, não é sem prazer. E de que a mudança na alimentação não é só para emagrecer. Ela melhora a vida inteira. Então, eu acho que o meu maior projeto é mudar a vida do maior número de pessoas que eu puder mudar, sabe? E aí, assim, já tô com várias ideias para ir tirando do papel e tal, mas é basicamente isso. Então, agora a última pergunta para a gente fechar. Quando você for idosa, lá com seus netinhos, se é que você quer ter filhos, netos, como você gostaria de ser lembrada? A Amanda foi aquela pessoa que... Gente, essas perguntas difíceis, hein? As perguntas difíceis. Não sei, eu tenho muito essa coisa de querer fazer diferença na vida das pessoas. Então, eu quero ser lembrada como alguém que ajudou outras pessoas. Então, seja a galera que eu ajudei profissionalmente, seja a galera que eu ajudei com um conselho, seja a pessoa que eu ajudei financeiramente, seja a pessoa que eu ajudei com a saúde. Mas eu tenho em mim uma coisa muito forte de querer ajudar o outro, sabe? Cuidar do outro. Então, eu acho que eu quero que as pessoas lembrem de mim como alguém que ajudou, como alguém que cuidou. Acho que é isso. Tá ótimo, Amanda. Eu te agradeço imensamente pela participação. Muito obrigada mesmo. Olha, só tô olhando aqui, ó, o pessoal falando, ó, a Priscila falou que a comida dela preferida é bolo de banana da Tati, porque eu fiz uma receita de bolo de banana integral aqui no canal. Vou procurar depois, gente. Adoro É, bolo. eu amo bolo também. A Catê também falou bolo de banana. E o Ézio falando aqui que, além de ser jornalista, eu virei chefe de cozinha. Por que não, né, gente? Pois é, temos que ser multi, né? Eu super acredito nisso. E quem sabe futuramente, quando acabar a pandemia, eu te convido para a gente fazer um prato aqui para a gente gravar juntos, porque agora na Super. pandemia tá difícil, mas depois eu tenho esse projeto de aumentar o canal, fazer uma coisa presencial e talvez, né, convidar, quem sabe, cozinhar e conversar ao mesmo tempo. Não, super topo. E eu adoro cozinhar. E assim, uma das coisas que eu realmente quero é mostrar para as pessoas que a comida saudável ela é gostosa, que ela é acessível. Cara, essa receita que eu acabei de fazer agora, ela leva um único ingrediente, para não dizer que é um mais fermento. Um ingrediente mais fermento. E é um ingrediente muito, muito, muito barato. Então, assim, a comida saudável, ela pode ser acessível, ela pode ser gostosa. E isso é uma das coisas que eu quero mostrar para as pessoas também. Tá ótimo, Amanda. Obrigada. Obrigada a E essa você. live vai ficar gravada e eu também vou colocar no YouTube também para a gente poder compartilhar aí com as pessoas, tá bom? Beleza. Muito Obrigada a você obrigada. pelo convite. Tchau e obrigada a todos que assistiram a live também. Obrigada aí pela participação de vocês.
Parabéns, Boa doutora noite. Amanda. Estamos mandando Me aqui para segue lá, você. gente. Arroba Amanda. Amanda Chagas Nutri, vai lá. Isso mesmo. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.